Olá, boa tarde, né, gente? Agora sim, oficialmente, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada toda especial, né, inclusive, que é a Juliana Santana, que vai falar conosco sobre dificuldades na aprendizagem, tá certo? E eu estou aqui só aguardando, né, a Juliana entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. O som tá bom para vocês? Vocês estão ouvindo? Tá ok o som? Inclusive o Jota Quest. Pronto, Juliana entrou. Show. Boa Então, tarde. agora oficialmente, né, Juliana? Adorei a sintonia, viu? Porque esses últimos dias, às vezes que eu precisei entrar online, eu também utilizei essa música dos Dias Melhores. É ótimo, né? A gente está precisando. E Verdade. agora, gente, boa tarde, né? Então, agora oficialmente com essa pessoa maravilhosa, né? A nossa amiga linda, Juliana Santana, que vai conversar com a gente sobre dificuldades na aprendizagem. Que eu acho que ainda é uma temática que nos traz muitas dúvidas, né, Juliana? Isso. De como identificar, de como fazer a intervenção com esse aluno, né? Os equipamentos sociais também são muito restritos, né, para esse tipo de atendimento, pelo menos aqui em Fortaleza. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. E aí, Juliana, aqui a gente tem uma tradição assim de deixar a própria convidada se apresentar, porque Certo. nada melhor do que a própria pessoa, né, para falar de si, embora a gente saiba de todas as suas qualidades, né? Mas a gente gostaria que você se apresentasse oficialmente, tá? Tá bom, então. Então, boa tarde a todos. Estou vendo aqui muita gente querida entrando, né? E já, desde o primeiro momento, quero agradecer ao convite do Inclusive, né? Neidiana, Liliane, Jamília e Socorro. Num dia especial para o Inclusive, né? Estamos fazendo 2 meses hoje. E eu sou a Juliana Santana, né? Gosto bastante de conversar sobre dificuldades na aprendizagem. Sou doutoranda em educação, com pesquisa nessa área, né? Eu estou pesquisando a questão da dificuldade na aprendizagem. Sou psicopedagoga, educadora inclusiva, pedagoga, geógrafa, estudiosa, né? De uma maneira geral. Sou preta, feminista, mulher, esposa, filha, irmã, amiga, madrinha. Enfim, essa questão de se definir é bem complexa, né? Mas basicamente é isso. E estou aqui à disposição, né, para que a gente possa conversar hoje, levantar essa temática que é tão importante, refletir sobre ela, né, sobretudo nesses tempos de que nós estamos refletindo tanto sobre a questão da educação de uma maneira geral, né? E agora de forma mais específica sobre as dificuldades na aprendizagem. Pronto. Que linda. Ju, então assim, para começar e já entrando também nessa parte da tua apresentação, que você deixou bem clara que você também é psicopedagoga, né? Isso. Então, assim, como que você diria para a gente, assim, uma conceituação, uma definição, como é, né? Assim, qual a definição desse profissional? Quem é o psicopedagogo, para a gente iniciar? Certo. Bom, o psicopedagogo, ele é um profissional especializado, né, nessa área da psicopedagogia, que é um campo interdisciplinar, transdisciplinar na realidade, porque ele atua tanto na área da educação quanto na área da saúde, né? E numa definição mais atualizada do que é ser esse psicopedagogo, é aquela pessoa que vai estar preocupada, que vai estar com foco, com um olhar
na aprendizagem das pessoas, né? No sujeito que aprende, como ele aprende, quais são as formas possíveis de uma pessoa aprender. E é interessante a gente começar por essa pergunta, né, Diana, porque houve uma evolução, né, em relação a quem é esse profissional. Se a gente pegar aí há 3 décadas atrás, a brasileira, a gente trouxe um pouco da psicopedagogia trabalhada na Argentina, né? A gente se inspirou muito nesse modelo de psicopedagogia trabalhado na Argentina, e aí quando chegou aqui ao Brasil, na nossa prática, na nossa realidade, esse conceito de ser psicopedagogo, ele foi se modificando, né? A gente saiu do foco na dificuldade na aprendizagem, e hoje a gente amplia esse olhar não para a dificuldade, mas para o sujeito que aprende. E aí esse sujeito que aprende, ele pode apresentar alguma dificuldade ou não, né? Mas de toda forma, ele é o foco do trabalho desse profissional, do psicopedagogo. Outra curiosidade também que a gente pode trazer é que, embora esse curso, né, no Brasil, tanto ele seja ofertado como graduação quanto em pós-graduação, aqui no Ceará, comumente ele é ofertado como pós-graduação, mas em alguns estados do país, ele é uma graduação, né? São 4 anos de estudo em psicopedagogia. E mesmo com todos esses cursos, mesmo com uma prática já estabelecida, porque a gente sabe que tem muitos psicopedagogos atuando nas escolas, nos hospitais, nas instituições, mas mesmo com essa prática já acontecendo, essa profissão, a atividade do psicopedagogo ainda não é regulamentada, né? Então, é uma luta que se arrasta aí desde 1997 para a regulamentação dessa profissão. Eu ia te perguntar com relação a essa regulamentação, porque, assim, eu tenho a especialização também, né, em psicopedagogia, mas, diferentemente de você, eu não atuo, né? Sim. E eu lembro que quando eu estava fazendo o curso, já tinha toda essa luta pela regulamentação da profissão, né? E aí eu ia perguntar para você justamente isso, porque eu estou um pouco por fora, realmente. Já conseguiu, continua do mesmo jeito? Não, a luta continua, né? A profissão ainda não tem a regulamentação, né? Embora ela já seja uma realidade nas escolas, principalmente, mas ainda não está regulamentada, né? Esse processo vai e volta, ele tem algumas inconsistências, algumas questões, principalmente no que se refere a qual é o campo de atuação, como esse psicopedagogo ele vai atuar sem invadir, digamos assim, as áreas de outros profissionais, porque no momento que a gente está com o foco na aprendizagem, obviamente a gente vai estar interligado a uma série de outras questões, né? Questões da ordem escolar, questões da ordem psicológica, questões da área neurobiológica, enfim. E tem uma discussão muito forte. Só para dizer para você que a sua orientadora está marcando presença, a professora Geni. Olá, boa tarde, Geni. Professora Mazé, presente. E Ju, obrigada. Sobe um pouquinho a tua câmera, porque está cortando a tua beleza. Subir? Tá. Tá. Pronto, melhorou? Melhorou, pronto. Tá ótimo. Então é isso, Neidiana, assim, existe ainda, né, uma discussão em relação à regulamentação dessa profissão, né, em relação a quem é esse público-alvo atendido. Existe ainda algumas questões relacionadas à própria formação desse profissional, né, porque os pré-requisitos para cursar psicopedagogia, eles são bem diversos, né. Existem alguns locais que para você cursar psicopedagogia precisa ter ou pedagogia, ou psicologia. Sim. Outros cursos já são ofertados de uma forma mais ampla, basta que você tenha licenciatura em qualquer área, ou até mesmo profissionais da saúde, né, que tenham interesse na questão da aprendizagem. Então, todas essas questões ainda são muito amplas e ainda precisam de muita discussão. Eu acredito que isso também influencia diretamente na questão da regulamentação da profissão.
Mas é importante a gente destacar que existe uma associação, né, a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ela tem sede em São Paulo e ela tem algumas filiais, né? Sim, Inclusive aqui no Ceará sim, nós também temos a BPP Seção Ceará. E existe uma articulação, código de ética, né? Assim, embora não seja uma profissão regulamentada, mas existem com certeza várias diretrizes para esse fazer sim, tem todas as psicopedagógico. orientações, né, para Isso, você atuar, né, como isso. exatamente. E assim, Ju, pode continuar, vai. Depois. Ia só complementar, assim, que nessa formação de psicopedagogo, né, você pode atuar em diversas instituições, em diversas áreas, né? Existe o psicopedagogo que atua na área clínica, fazendo atendimentos individualizados ou em pequenos grupos, num ambiente específico, né, numa sala de atendimento psicopedagógico. Existem psicopedagogos como eu, que atuam na instituição escolar, né? Então, esse profissional ele tem uma abordagem mais sistêmica, né, sistemática da escola como um todo, não faz esse acompanhamento individualizado, mas faz um acompanhamento de todo o movimento da aprendizagem, do ensino-aprendizagem na escola. Existe psicopedagogo atuando na área hospitalar, em empresas, né, então é uma formação que tem esses campos de atuação bem vastos, visto a própria qualidade do nosso objeto de estudo, né? Como nós lidamos com a Sim, aprendizagem, então a aprendizagem ela está em diversos lugares, ela não está restrita só à escola. isso. E assim, eu pessoalmente, eu tenho uma experiência assim, de que embora eu não atue como psicopedagoga, né? Mas eu penso que o curso, ele me trouxe um olhar mais sensível para mim, que atua em sala de aula comum, para essas questões mesmo das dificuldades enfrentadas pelas crianças, né? Sim, Porque quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, às vezes até a gente pode já direcionar aquela dificuldade, não, pode ser uma deficiência, né? A gente leva logo para o lado da deficiência intelectual. E eu acho que o sim. curso, ele abre os horizontes para essa compreensão, para que você tenha essa compreensão, né, de que existem fatores que podem acarretar essas dificuldades, que existe a questão dos transtornos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, é de fato um profissional de muita importância, que eu até diria que ele deveria ter presença marcada dentro de qualquer instituição escolar, né? E Existe aí, uma questão importante, assim, no tocante que você traz, até outro dia eu estava conversando com a Jenny sobre isso, que essa formação em psicopedagogia, ela não vai servir somente para quem quer atuar na área da psicopedagogia, né? Esse uhum, professor, essa pessoa que tem interesse pela área da aprendizagem, que cursa a psicopedagogia, ela adquire um saber específico, saber psicopedagógico, que vale para as diversas situações, né? Assim, se você tem um olhar psicopedagógico dentro da sua sala de aula, você está ali atuando como professora, né? Mas você tem a uhum, possibilidade dessa multiplicidade do olhar, né? Você consegue observar determinadas situações por outro foco, você consegue pensar em sim. mediações que sejam diferentes de repente do que você faria se você não tivesse essa formação, né? Então, é como você bem colocou, mesmo fazendo psicopedagogia e não atuando na área, é possível utilizar o saber psicopedagógico, que é um saber riquíssimo. Juliana, você atua como psicopedagoga em escola particular ou pública? Isso, na escola particular. Ah, certo. E surgiu aqui uma pergunta. É uma E questão assim, interessante porque na rede pública, pelo menos na rede pública de Fortaleza, não são ofertados concursos na área de psicopedagogia, justamente por conta da regulamentação da profissão. Já vi em alguns municípios aqui do Ceará concurso para psicopedagogo, mas sempre no interior, né? Já vi em alguns interiores que disponibilizam essa vaga especificamente na área de psicopedagogia. Na rede daqui de Fortaleza, não. realmente, na rede daqui de Fortaleza eu também não tenho esse tipo de conhecimento de que exista esse profissional atuando, né? E eu gostaria também, assim, que você, embora você já tenha trazido isso na sua fala, mas para reforçar a importância desse profissional, digamos. Bom, quando nós estamos dentro de sala de aula como professores, né, nós Uhum. costumamos
fazer uso de todo o nosso saber, de todo o nosso conhecimento no que se refere à nossa própria aula, né? A gente está ali interligado aos nossos conteúdos, à nossa turma, aos nossos alunos, ao que está acontecendo na atmosfera de sala de aula. E, por vezes, tem algumas questões que saltam da realidade específica da sala de aula. Comumente, o psicopedagogo na escola ele vai atuar nesse sentido, de ficar atento a essas outras questões que estão acontecendo não necessariamente só dentro do ambiente de sala de aula, mas que impactam diretamente na aprendizagem dos alunos. Então, a importância desse profissional, ele está justamente em atuar de forma ampla, de forma abrangente, no sentido de garantir a aprendizagem de todos os alunos. Né? Então, institucionalmente falando, por exemplo, se nós pegarmos especificamente o caso da escola, o psicopedagogo vai atuar junto aos professores, junto à gestão, aos funcionários, à família do aluno, o próprio estudante, os colegas do estudante, e a gente vai estar observando como essa aula, as metodologias, a forma como essa aula está sendo pensada, influencia ou não na aprendizagem daquele aluno que está apresentando alguma dificuldade. Exatamente. Né? Então, na verdade, o trabalho do psicopedagogo, embora ele foque muitas vezes esse aluno que está com dificuldade, ele é benéfico para a escola como um todo, né? Porque Sim. O trabalho ele não é específico só para esse aluno que apresenta dificuldade, é um trabalho que visa a aprendizagem de todos, numa perspectiva inclusiva mesmo de educação. E já você falando assim, essa questão de que embora o psicopedagogo, né, foque na dificuldade, né, de aprendizagem do aluno, assim, o que seria essa dificuldade na aprendizagem, para a gente fazer uma diferenciação, né, entre outras definições aí que a gente escuta do senso comum, né? Eu estou rindo aqui porque essa pergunta vale R$1 milhão, né? O que são as dificuldades na aprendizagem? Olha, tem mais polêmica, mas a gente deixa para o final. Vale uma vacina contra a Covid-19, essa pergunta. Bom, de fato, conceituar a dificuldade na aprendizagem é bastante difícil, é complexo, né? Não existe um consenso do que seja, de fato, essa dificuldade na aprendizagem, né? Mas eu vou trazer aqui para a gente conversar algumas possibilidades, né? Assim, algumas visões que são postas, né, dentro da teoria, para explicar essa dificuldade na aprendizagem, né? Ela pode ser explicada de diversas maneiras. Existe uma vertente que fala que a dificuldade na aprendizagem é uma situação vivenciada por todos nós, por qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida escolar. Né? Seja por conta de uma dificuldade específica em algum componente curricular, por exemplo, uma dificuldade na matemática, uma dificuldade na leitura, né? Ou seja, por uma dificuldade que vai aparecer naturalmente dentro do processo de aprendizagem. Eu sou ótima em matemática, de repente eu sou apresentada ao conteúdo de divisão e nesse conteúdo eu dou uma travada, eu não consigo acompanhar ou por um motivo pessoal, ou porque a explicação de repente não beneficiou tanto, ou porque eu estou passando por uma dificuldade que nem é na escola, mas que interfere diretamente na escola. Então, essas questões todas, elas podem gerar uma dificuldade na aprendizagem. E aí, dentro dessa vertente, a gente, inclusive, trata essa questão da dificuldade na aprendizagem com uma certa naturalidade, porque todos nós já passamos por isso. Né, em algum momento da nossa vida escolar, ou em vários momentos da nossa vida escolar, né, eu diria, nós passamos por situações de dificuldade, né? A questão que a gente pode problematizar nessa visão é que, para alguns estudantes, isso não passa com tanta tranquilidade como passa para muitos de nós. Né? Então, às vezes eu apresento uma dificuldade numa determinada matéria, mas aí eu converso com uma colega que me explica de uma outra forma e aí eu já não sinto mais dificuldade. Ou então eu passei o ano todo com dificuldade, mas quando eu cheguei naquele período da recuperação, naquela aula com menos alunos na sala, o professor dando um suporte maior, eu consegui superar aquilo. Né? Oferecendo outras vias, né, para acessar o conhecimento, né? Isso. Só que tem alguns estudantes que mesmo com essa mediação,
mesmo com esse suporte, mesmo com esse reforço, a dificuldade ela não vai embora, né? Então, dentro dessa perspectiva de que a dificuldade é só uma situação que todo mundo passa, que vai e que vem, ela deixa essa brecha para que a gente pense assim, tá, mas não acontece assim para todo mundo, né? Para algumas pessoas essa dificuldade ela não vai embora assim com tanta facilidade. E aí a gente traz uma outra perspectiva, né, para poder conversar com essa, que é uma perspectiva mais clínica. Essa é a perspectiva mais antiga de dificuldade na aprendizagem que nós temos, né? Ela está diretamente ligada à área da saúde, né, a um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, às vezes multidisciplinar, envolvendo neuro, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo clínico, né, dentre outros profissionais. E nessa perspectiva clínica, o que é considerado dificuldade na aprendizagem é algo especificamente do sujeito, é algo intrínseco ao sujeito. Que independente do meio externo, se ele for favorável ou não às aprendizagens, ainda assim esse sujeito vai apresentar essa dificuldade. E aí, quando a gente fala da dificuldade na aprendizagem nessa perspectiva, aí a gente vai encontrar aí vários autores que trazem conceitos, né, que inclusive chamam de transtornos na aprendizagem, dislexia, descalculia, desortografia, dislalia, são várias dis, pronto, né, que são as várias dis. E essas dis, elas dizem respeito a uma dificuldade específica em uma determinada área, né, dislexia, dificuldade específica na leitura, disgrafia, dificuldade específica na escrita, descalculia, dificuldade específica na matemática, e por aí vai. Dentro dessa abordagem mais clínica, né, o que causa essa dificuldade na aprendizagem é alguma questão neurobiológica, ou seja, essa pessoa nasce com essa característica, tem algo a ver com a parte da neurociência, da neuropsicopedagogia, que inclusive é um campo que também tem crescido bastante, né? A gente tem ouvido falar bastante dessa questão da neurologia em parceria com as questões de aprendizagem, e que particularmente é bastante difícil compreender tudo isso, porque não sou da área da medicina, né? E como professora, como educadora, é algo que eu leio, que eu me aproprio para entender, mas que não é a minha área de aprofundamento. Até porque eu não acredito que uma dificuldade seja especificamente só da pessoa, né? Eu acho sempre que tem outros vários fatores que a gente tem que considerar. Então, por conta disso, é uma abordagem mais difícil, assim, para nós educadores trabalharmos. Eu costumo até falar, em alguns momentos, que, vou usar o termo popularmente, né, assim, que às vezes a ensinagem ocasiona também essas questões do aluno apresentar em algum momento uma dificuldade, né? São as vias que eu estou oferecendo para esse aluno estar acessando esse conhecimento. De repente, se eu oferecesse outras vias alternativas, ele já não apresentasse essa dificuldade, né? Quando nós... né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a matemática. E, assim, como eu já era adolescente, a gente já começa a perceber, né? Se perceber melhor, se conhecer melhor. Então, assim, mudou o professor, então mudou as estratégias de ensino, aí Tá tudo. foi problema resolvido. Sim. E aí, justamente com base em depoimentos como esse, e aí nem depoimentos, às vezes você vê, né? Você vivencia isso. É muito difícil para nós nos ligarmos apenas à perspectiva clínica. Porque numa perspectiva clínica, médica, aquele diagnóstico, ele rotula aquela pessoa. Independente do professor, independente das estratégias, independente da escola que esse sujeito esteja, independente do apoio que ele receba da família, da escola, independente de tudo, a dificuldade continua lá, né? Nasce e morre com aquela dificuldade. E o Inclusive, problema disso... Teve até uma pessoa que perguntou assim, qual era a contribuição justamente da psicopedagogia para quebrar a barreira desses rótulos, né, que os alunos acabam recebendo.
Sim, nesse processo de reformulação da própria área do conhecimento, né, da psicopedagogia, a gente continua, obviamente, atento ao que a área da saúde tem a agregar para a gente, né, porque eles nos dizem muito, mas hoje em dia a gente tem observado muito mais o sujeito que aprende, né, assim, o foco sai da dificuldade e vai para a pessoa. Porque mesmo que ela apresente uma dificuldade, ela não é só a dificuldade, né? Ela tem dificuldades em algumas áreas e ela tem inúmeras potencialidades em outras. Então, cabe a nós descobrir que áreas são essas de potencialidade, né? De que forma nós podemos auxiliar esse estudante no desenvolvimento das suas aprendizagens, como nós podemos motivá-los, porque existe uma realidade também muito comum nos estudantes com dificuldade, que é essa questão da baixa autoestima, de não acreditar que é possível Sim. aprender, né? Como ele vem desde sempre, ficando por último, não vai para o recreio porque não terminou a tarefa, todo mundo comemorando o seu 10 e a pessoa lá quietinha porque não tirou uma nota boa, né? Em algumas escolas que insistem em fazer os rankings e premiar os alunos, né? Esses alunos são os alunos que ficam de fora desse processo que é extremamente cruel, excludente, né? Então, são todas essas questões que vêm muito forte, né? E que interferem diretamente nesse estudante. Então, a gente precisa estar atento a isso. E eu, assim, que sou professora do segundo ano, raramente eu recebo alunos fora de faixa. Mas já aconteceram alguns casos isolados. E assim, quanto mais idade, mais eles passam a perceber a diferença, né? Assim, que existe entre a aprendizagem dele e a aprendizagem do colega que senta do lado dele. Então, assim, se ainda tiver a escola reforçando essa comparação, acaba mais ainda com a autoestima de uma criança dessa, né? Porque ele já consegue perceber isso e a escola reforçando. Quando a escola, né, e é uma fala da Montessori que eu amo, assim, quando a escola, ela beneficia, ela investe na questão da competitividade, essas impressões que as crianças têm umas das outras, ela só vai fazer com que a situação fique ainda pior, né? É aquela situação em que o coleguinha vai dizer assim, tu nem sabe ler. Tia, não chama ele não, porque ele não sabe ler, né? Já quando a escola, ela tem uma postura de colaboração, essa dificuldade, ela é vista de uma outra maneira pelos colegas, né? Porque eles sabem que diante da dificuldade daquele colega, ele pode chegar junto, ele pode trocar, porque ele tem dificuldade em uma área, mas não em todas, então eles podem trocar informações nos campos em que são melhores, né? Então, essa escola que é mais colaborativa do que competitiva, ela é boa para todo mundo e ela é essa escola inclusiva que a gente tanto busca, né? Que a gente tanto trabalha para construir. Certeza. Juliana, assim, e diante de todas as vertentes, né, psicopedagógicas que você nos apresentou, qual seria a diferença entre o transtorno específico na aprendizagem e a dificuldade na aprendizagem? Certo. Antes até de responder essa pergunta, eu queria só dar continuidade nessa questão da perspectiva, porque a gente começou pela perspectiva clínica, que vai responder bem a tua pergunta, né? A perspectiva clínica é essa que vai dizer que existe um transtorno de aprendizagem, esse transtorno é algo específico, persistente, inerente à pessoa, que independe do externo, né? Que está lá do momento que a pessoa nasceu até o momento que a pessoa morreu e que tem um rótulo, tem um númerozinho lá no Código de Doenças Internacionais, né? Tem um CID, que são a dislexia, a dislalia, a desortografia. E já a dificuldade na aprendizagem, né, com esse termo, ela pode assumir outros papéis. Ela também fala desse aluno que tem uma dificuldade mais específica, que tem esse diagnóstico, porventura, mas ela fala também daquele aluno que não tem diagnóstico, ela fala daquele aluno que, numa perspectiva social, ele está à margem da aprendizagem, não por uma questão própria, mas pelo próprio sistema que é excludente, né? Porque a gente sabe que as condições não são iguais para todo mundo, a gente percebe, sobretudo em tempos como esse, que tem uma gama de estudantes
tendo Sim, aula com todo o aparato, com toda a tecnologia, né, com o apoio da família, que tem livro em casa. E, em contrapartida, a gente tem também um número significativo de pessoas que não têm acesso à internet, não têm livro em casa, não tem uma família alfabetizada ou letrada que possa dar um suporte na aprendizagem. Então, a gente não pode desconsiderar que essas desigualdades sociais, elas também têm um papel muito importante nessa nossa compreensão de dificuldade na aprendizagem. Porque muitas vezes esse aluno rotulado como com dificuldade na aprendizagem, ele na verdade só sabe coisas diferentes do que a escola espera que ele saiba, né? Então a sim. gente trabalha, por exemplo, em língua portuguesa, a gente só considera como correta a língua portuguesa com os A verbos bem norma, a conjugados, norma né? culta, sim. A norma culta, a gente só acha que é válido para levar uma aula de português se a gente levar a MPB, porque o funk não presta. Então, nesse momento em que a gente não considera todas essas possibilidades, nós já estamos de pronto deixando uma série de pessoas de fora, em situação de dificuldade. E aí essa situação, ela é, na verdade, construída por esse sistema, né, excludente. E essa construção, ela é muito bem arquitetada e ela vai do macro para o micro, né? Lá na nossa sala de aula, muitas vezes essa pessoa também fica lá invisível, né? Isso tem aparecido bastante nas minhas pesquisas, nos meus estudos. Esse aluno fica invisível dentro da sala de aula. A gente só sabe que ele tem dificuldade. Mas que dificuldade é essa? Em que nível é essa dificuldade? O que que ele sabe? Ou você só sabe que ele não sabe, né? E Então tem uma principalmente série. não, se o aluno de alguma maneira não grita por socorro, né? Porque muitas Isso, vezes a questão da indisciplina, certas atitudes do aluno dentro da sala de aula, muitas vezes é um pedido de ajuda, né? Me ajude porque eu exatamente. estou precisando, né? Então, Se se esse você aluno observar, né, por vezes esse aluno com dificuldade, ele está às vezes em alguns extremos dos estereótipos, ou ele é aquele aluno brincalhão, que não está nem para nada, que você fica olhando assim, meu Deus, o que é que essa pessoa vem fazer na escola? sim, Ou então ele é literalmente essa pessoa apagada, silenciosa lá na cadeira dele, fica esperando o tempo não tem passar e voz vai dentro embora e não tem voz, né? Então é importante que nós, educadores, tenhamos esse olhar para esse aluno. E uma das formas, né, de fazer isso é atentando mesmo para a diversidade da nossa sala de aula, né? E não reforçando todos esses paradigmas que estão postos, né? Não é justo que a educação seja só para uns. A educação precisa ser para todos, né? E precisa chegar em todo mundo. E para chegar em todo mundo precisa ser interessante, precisa ter a ver com aquele contexto, precisa trazer o que é interessante para o aluno. Com certeza isso motiva, né? E sim. a motivação, o desejo para aprender é algo fundamental para que a aprendizagem aconteça, para que a dificuldade vá ficando em segundo plano ou Com desapareça. certeza. Assim, eu já ouvi muitos comentários, infelizmente, né? Às vezes de professores mesmo, né? E eu fico triste, a gente fica triste porque a gente é professora, né? De dizer assim, ah, mas o aluno tal, ele não quer aprender, né? O aluno tal não aprende porque não quer. E em alguns momentos eu levo ao seguinte questionamento, gente, quem é que não quer aprender? É inerente do ser humano. Todos nós queremos Exatamente. aprender. Mas existe uma diferença entre querer e se sentir motivada, porque Sim. venhamos e convenhamos que muitas vezes a escola não é um ambiente atrativo, né? Você E já tem uma imagina, diferença entre querer e poder também, né? Porque eu sim, posso, por querer, exemplo, e é uma fala de alunos, por exemplo, com dificuldade na leitura, muitos deles, a maioria deles, não vou dizer todos, porque não sei assim se todos mesmo, mas a grande uhum, maioria deles tem um desejo muito grande de ler, mas querer ler não é o suficiente para ler, né? Não é só o fato de querer que vai fazer sim, com que esse aluno abra o livro e comece a ler. Ele precisa de suporte, ele precisa de ensino, ele precisa de direcionamento, ele precisa de estímulo, né? Tudo isso é necessário para que ele de fato venha a ler. E como você e bem colocou, quanto mais velho vai ficando esse aluno, quanto mais ele vai se afastando das turmas de alfabetização, né? Que são as turmas sim, ditas de alfabetização,
mais à margem ele vai ficando, porque isso vai ficando esquecido na sala de aula, o professor deixa de ter como foco esse ensino, né, do mais básico mesmo para se alfabetizar, e aí ele pode até querer, mas ele não consegue, ele não pode, ter uma série de barreiras que o impedem. E aí esse comumente vira esse aluno que alguns professores infelizmente dizem, ele não quer aprender. Mas ele quer, né? Ele não pode. Sim. E aí, nesse aspecto, né, numa perspectiva mais social de dificuldade na aprendizagem, a gente pode pontuar aí uma outra forma de entender a dificuldade na aprendizagem, né, olhando para todas essas questões. E eu não poderia também deixar de salientar um dado importante, intrigante e triste, que a grande parte dos alunos que hoje são ditos, né, são chamados de alunos com dificuldade na aprendizagem, eles são negros, que é uma outra marca dessa marginalização, é uma outra marca dessa desigualdade, né? E aí essa criança negra na escola, ela já é excluída por outros motivos, pela sua própria negritude. E aí quando, em decorrência de todo esse contexto, ela vai apresentando dificuldades na leitura, na escrita, na matemática, ela vai ficando ainda mais à margem. Então é importante que a gente esteja atento a essa perspectiva, porque ela diz muito sobre o aluno e sobre o sistema como um todo, mas ela também diz muito sobre nós, educadores, né? Sobre como nós nos posicionamos frente à educação, que educação é essa, o que a gente acredita que a gente está fazendo ali, o foco é o conteúdo, o foco é o ser humano, o desenvolvimento dele. O que é né? que estamos reproduzindo nas salas de aula, né? Exatamente. E essa tua fala contempla um comentário que uma pessoa fez, que era justamente perguntando sobre a influência do contexto de vulnerabilidade social com relação às dificuldades na aprendizagem, né? Então você já deixou isso muito claro nessa sua fala, né? Sim. E aí... E tem uma autora que eu vou até sugerir aqui para todo mundo que está ouvindo e para quem perguntou, né? A Maria Helena de Souza Pato. Eu a conheci há pouco tempo e é impressionante a produção dela, né? Ela tem uma obra chamada A Produção do Fracasso Escolar, onde ela vai explicando que muitas vezes essa dificuldade não está no sujeito, ela é produzida por vários agentes, em várias situações diferentes, até que essa pessoa de fato se encontre numa dificuldade, e aí ela é apontada por todo mundo como a pessoa com dificuldade, mas na realidade foi tudo criado, né? Foi tudo muito bem articulado para que essa pessoa se encontrasse nessa situação. Certo. E assim, Juliana, como que os professores eles podem estar identificando essas dificuldades na aprendizagem e quais seriam, assim, as orientações que poderiam estar sendo repassadas para as famílias dessas crianças? Certo. Às vezes, nas situações de formação, de palestra, eu escuto muito os professores falarem assim: Juliana, eu queria muito que tivesse uma psicopedagoga na minha escola para poder conversar com os pais, né? E faz muita falta. E o que eu costumo conversar com esses professores é que ninguém mais habilitado para falar sobre a aprendizagem do que o próprio professor, né? Mesmo nas escolas que têm psicopedagogos, e isso eu falo bastante com os meus colegas de trabalho, ninguém é mais habilitado a falar do aluno do que o próprio professor, porque são eles dois que estão ali naquela relação de reciprocidade ou não, são eles dois que estão ali vivenciando todos os momentos da aula, e não esse psicopedagogo, esse profissional vivendo que tá lá aquele fora. processo, né? Exatamente. Então, assim, o professor, ele precisa estar seguro para falar sobre essa questão, né? Se ele está se sentindo inseguro, é importante que ele reveja, né, alguma coisa na sua própria organização. Será que o meu planejamento está sendo pensado para a minha turma ou ele está focando só os conteúdos? Porque no momento que eu foco na minha turma, eu penso quem são os alunos que eu tenho na minha sala, quais são as necessidades que eles têm. Nesse momento, a tendência é que eu ofereça para eles metodologias, formas de aprendizagem que atendam às especificidades deles, né? Então, planejamento, eu posso também rever a minha forma de avaliar. Será que eu estou avaliando todo mundo da mesma forma? Né? E aí, por exemplo, se eu tenho um aluno com dificuldade de leitura e a minha forma de avaliar uma prova, que eu entrego o papel para ele ler, então eu estou querendo dizer o quê? Eu estou só querendo confirmar que ele não sabe ler? Que ele não sabe. É uma avaliação
totalmente inútil. Eu vejo Né? assim que apesar de todos os estudos que nós já temos na área, a escola ela insiste em padronizar as pessoas, né? Então assim é sempre oferecendo a mesma via para todos os alunos, né? Mesmo como você Sim. comentou, eu sei que o aluno ainda não está alfabetizado, ainda não se apropriou, né, do sistema de escrita alfabética. E eu peço para ele ler. Como que ele vai ler? É só para reafirmar ali para ele que ele não sabe aquilo ali, que ele ainda não domina, né? É muito complicado E mesmo. aí, assim, qual é o objetivo da minha avaliação, né? Eu quero saber se ele entendeu aquele conteúdo da área de geografia. Eu não poderia perguntar, eu não poderia pedir para ele fazer uma maquete e explicar o que foi que ele fez. Sim, Eu não poderia pedir para ele apresentar uma paródia, porque ele gosta de música e ele tem talento para isso. Então, por que a gente insiste nesses modelos de avaliação que são homogêneos e que não alcançam a aprendizagem de fato, né? Assim, muitas e vezes excludentes, não né? dizem para nós. Se tornam Exatamente. excludentes. Então, uma outra forma dos professores, né, atuarem nesse sentido é diversificando, né? Essa fala que é da educação inclusiva, né, ela atende a todos os públicos, a todos, ninguém fica de fora. Quanto mais eu diversifico, quanto mais eu penso nas pessoas que estão ali comigo, na minha turma, é por isso que um planejamento, ele não serve para o ano seguinte, para o semestre seguinte, né? Sim. Toda vez ele precisa ser revisto, ele precisa ser refeito, porque cada turma tem uma característica específica, né? Então, é importante que o professor ele esteja atento a isso. É nesse dia a dia com o aluno, é nessa aproximação com os estudantes que o professor vai perceber quais são essas dificuldades. Às vezes, no movimento simples de pegar o caderno do aluno e dar uma lida no que ele fez, você percebe que está ali todo o tempo trocando uma letra por outra, você percebe que aquele aluno não tem muita organização espacial no caderno, você percebe que toda vez que ele vai começar a escrever, ele troca a letra maiúscula pela letra minúscula, ou ele mistura tudo. Então, assim, é realmente no fazer pedagógico que o professor vai conseguir identificar quais são as dificuldades que o estudante está apresentando. Não apenas na avaliação, né? Na avaliação eu já preciso testar, é assim, ó, será que tudo que eu vivenciei com esse aluno deu certo ou não? E não passar o bimestre inteiro fazendo aqui a aula e tal, sem ligar para ninguém, e só no momento da prova perceber, puxa, esse aluno não aprendeu nada. Né? Então, É é verdade. nesse dia a dia, nessa construção, nessa interação com os seus alunos, que você vai perceber essa dificuldade. E como que eu converso com os pais? Eu converso com os pais sobre o que eu estou vivenciando na sala de aula. Né? Eu chamo lá a família, eu digo, olha, há uma época dessa, né, aqui na sala, a gente já estudou tal, tal e tal coisa, e eu percebi que a criança, ela aprendeu determinadas coisas, mas já essa outra parte aqui, ela ainda está apresentando dificuldades. Quando eu percebi que ela estava com essa dificuldade, eu mesma já me antecipei, eu fiz isso, isso e isso, e eu utilizei a Uhum. estratégia tal e tal, e mesmo com essas estratégias, a dificuldade ainda persiste, então eu estou precisando de uma ajuda, né, assim, seja de vocês, da família, pais, mães, irmãos, ou, a depender da situação, seja também de um apoio de um profissional clínico, por que não, né? E é interessante, quando eu vou ter esse tipo de conversa com os pais, por exemplo, eu costumo falar de um trabalho em equipe. E chega uma hora que aquele número de pessoas da equipe não está dando conta. E toda vez que a equipe não está dando conta, a gente tem que chamar mais pessoas para a equipe. Né? E aí eu vou tentando indicar quem seria essa pessoa que entraria na equipe e que faria um bem danado. Às vezes é um profissional psicopedagogo clínico, se é uma coisa mais restrita à aprendizagem, às vezes é uma fono, porque você percebe que é mais essa questão, né, dos sons, das letras, das pronúncias, às vezes é uma questão mais do campo psicológico, e aí você fala que de repente uma conversa com um psicólogo faria bem, poderia ajudar. Esse Né? Então, diálogo, né, que deve ter entre a família e a escola, né, que é fundamental. A e gente tentar nessa conversa com a família ter uma postura de acolhimento, porque não é fácil você sim, receber essa notícia da escola, né? Para as famílias não é fácil chegar à escola para receber as provas, por exemplo, e ver aquele monte de nota vermelha,
não é fácil para a família perceber que os coleguinhas já estão desenvolvendo X e Y e que seu filho não está, né? Então, essas questões, elas são mesmo bastante complexas. Então, a nossa postura como professores tem que ser de acolhimento. A gente não é... Existe algo que é muito forte, é muito difícil, que é a questão de procurar os culpados. E isso não leva a gente para lugar nenhum. A gente fica só rodando em ciclo e vai fazendo Sim. inimizade e não resolve nada, né? Então, não é culpa do aluno, culpa da família, culpa do professor, culpa não sei de quem. Não, são responsabilidades que a gente divide, né? E que mesmo dividindo todas essas responsabilidades, a gente parece que ainda precisa de uma ajudinha extra. Então, eu penso Sim. que a conversa com a família é nesse sentido, de apontar o que é que a criança aprendeu, porque nenhuma criança é só dificuldade, ela também tem potencialidades, ela também aprendeu Pronto. muitas coisas. Era isso que eu ia comentar com você, é a gente manter esse diálogo com a família, tanto para alertar quanto essas dificuldades, porque quer queira, quer não, é algo que vai ser retratado, né, na vida escolar dessa criança, então precisa ser acompanhado, quanto antes Sim, melhor. Mas a gente também perceber os avanços dessa criança e também compartilhar esses avanços com a família, né? fundamental. Porque assim, eu percebo que ainda hoje a escola ainda chama muito as famílias, mas para reforçar o fracasso da criança, né, que é colocada para a criança, aquela dificuldade que ele não está conseguindo superar, né, muitas vezes porque não tem o acompanhamento mesmo, né, que precisa. Sim. E quando vem os avanços, dificilmente a escola chama a família para comentar sobre esses avanços Sim. que muitas vezes vão ser tão motivadores, né? Tanto para a criança como para a família. E para celebrar, porque toda aprendizagem é algo importante, merece ser celebrado, né? Quando a escola foca tanto no que a pessoa não aprendeu, é porque de alguma forma ela reconhece a importância da aprendizagem, né? Mas existe ainda essa questão muito forte da escola só chamar para reclamar, né? E nem sempre chama para celebrar, para mostrar os avanços, para agradecer a parceria, Sim, né? Ou para estimular ainda mais, para dar algumas dicas, porque muitas vezes uma coisa que eu também percebo e o psicopedagogo auxilia nesse sentido é que as famílias não sabem como ajudar, elas sabem que tem que ajudar, elas veem que o filho está passando por uma situação de dificuldade, mas não sabe como. Tá, o meu filho não consegue o ler. que Como eu fazer? faço para essa pessoa ler? Né? Então, os É, pais não são professores, não são pedagogos, eles não têm essa informação. E nós que estudamos isso, a gente sabe da complexidade que é. Né? Por sim, exemplo, aprender a ler e a escrever. Não é uma coisa tão simples que acontece assim, você dormiu sem saber ler e acordou sabendo ler. A gente sabe que existe uma complexidade em torno disso, né? muito E, grande. e é importante, né, assim, que a gente converse com os pais sobre essa questão. E aí eu vou abrir mais um parênteses aqui que eu considero que seja importante a gente pensar, porque estou Sim. vendo que tem um monte de professor aqui conversando com a gente. Adoraria Olha, estar lendo tudo, e mas são não. muitas perguntas, viu? Mas daqui a pouco eu vou te fazer uma específica, porque É, não tem quando como eu, responder todas. quando eu começo a ler, aí eu me perco um pouco do que estou falando, aí eu estou olhando para ti, Neidiane. Depois eu vejo as perguntas. Mas um ponto que eu queria tocar, sem aprofundar, é só para registrar, porque acho importante, é que nós também precisamos ficar atentos, porque nesse momento existe toda uma movimentação no Ministério da Educação querendo implementar uma forma específica de alfabetizar crianças. Né? Então, enquanto durante todos esses últimos anos, as últimas décadas todas, a escola vem se reinventando no sentido de compreender a importância da diversidade, da multiplicidade de possibilidades, de você usar recursos diferentes, de você usar várias metodologias numa mesma aula, de você incentivar crianças através dos sentidos todos, né? Não ela ficar ali só ouvindo, mas ela poder participar, ela experimentar, ela falar também. Então, no momento que a gente vai se acostumando com essa ideia, aí chega o governo e quer propor para nós que a gente retroceda aí não sei quantos anos e trate da questão da alfabetização com uma só forma de alfabetizar. E isso é extremamente problemático. E a gente já, infelizmente, prevê, vou usar esse verbo, Uhum.
que o número de alunos com dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita, assim com esse rótulo, ele provavelmente vai ampliar bastante. Com Porque certeza. você veja, se com várias formas diferentes ainda tem crianças que demoram um pouco mais a se alfabetizar, imagine se eu uso só uma forma, só um jeito, naquele intervalo ali de 1 ano, 2 anos, né, o primeiro e segundo ano, Totalmente para as sem crianças se condições. alfabetizarem. Né? Nós que Então, estamos a gente... em turmas que ainda fazem parte do ciclo de alfabetização, a gente vê o quanto que isso é inconveniente, o quanto que Sim. Nós vamos retroceder. A palavra E é é importante a gente se manter atento, né, acompanhando aí a Política Nacional de Alfabetização. Estou vendo aí algumas hashtags, concordo, sim. total. E é importante que nós estejamos atentos por aquela questão que estávamos conversando agora há pouco, de produção do fracasso escolar. Né? Se eu coloco tudo para acontecer de uma forma só, então não é que o número de pessoas com dificuldade está aumentando por si só, mas foi feito todo um sistema, né, que proporcionasse esse aumento de pessoas com dificuldade na aprendizagem. Então isso é muito problemático, a gente precisa ficar atento. Com certeza, viu, Juliana? Concordo plenamente com você. Juliana, assim, tem uma pergunta aqui específica, como que você entende a dificuldade existente entre o público da psicopedagogia e do atendimento educacional especializado, no sentido que os alunos da psicopedagogia são atendidos pelo AE e vice-versa? A Certo. polêmica, né, final? Sim, vamos lá, vamos pensar isso. Primeiro, é interessante a gente não colocar os alunos como sendo de um ou de outro, né? Assim, não tem aluno do AEE ou aluno da psicopedagogia, eles são estudantes da escola e todos nós somos responsáveis por esses alunos, por todos eles, né? Mas é importante a gente salientar que os alunos com dificuldades na aprendizagem, da leitura, da escrita, alunos sem deficiência, eles não são público do atendimento educacional especializado. Né? Existe aí, desde 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Para quem de repente está chegando aqui nessa live agora, sigam o Inclusive, porque elas falam bastante, né, sobre o tema e deixam a gente mesmo entendendo mais sobre esse assunto. E existe um público específico que é atendido por esse atendimento, é o público da educação especial, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro do autismo e pessoas com altas habilidades e superdotação. Esse é o público atendido pelo AEE, pelo Atendimento Educacional Especializado. Mas lá na política, logo no parágrafo seguinte a essa denominação do público atendido pelo AEE, existe um adendo sobre a importância do profissional do AEE dar um suporte ao professor da sala de aula comum no que se refere a orientações sobre como ele pode auxiliar os alunos com transtornos específicos da aprendizagem. Né, que é já uma outra nomenclatura possível para essa dificuldade na aprendizagem, transtorno na aprendizagem, problema na aprendizagem. Então, a gente tem também essa nomenclatura dos transtornos funcionais específicos. Dentro desse grupo de pessoas com transtornos funcionais específicos, a política ela fala que são as pessoas com dislexia, desortografia, descalculia, dislalia e TDAH, que é um público que surgiu agora aqui na nossa conversa, mas que, de acordo com a política, também entra nesse grupo de pessoas com transtornos funcionais específicos. Então, esse aluno, ele não é atendido pelo atendimento educacional especializado, porque existem outras especificidades nesse tipo de atendimento. Né? Num dado momento da história, os alunos com dificuldade na aprendizagem até eram atendidos também. Né? Mas por toda uma compreensão que eu concordo, né? Porque é uma situação diferente. O aluno que tem uma dificuldade na leitura, ele tem outras necessidades, de repente, que não são parecidas, por exemplo, com o aluno cego, com o aluno surdo, com o aluno com autismo, com deficiência intelectual, que por vezes é bastante confundido, né? Esse aluno com deficiência intelectual e esse aluno com dificuldade na aprendizagem. Mas são realidades bastante diferentes.
Então, existem especificidades desse público da educação especial que, de fato, eles precisam do apoio oferecido no AEE, o que não acontece com o aluno com dificuldade na aprendizagem. E o que a gente precisa pensar é assim, não sendo atendido pelo AEE, como a escola pode atender as especificidades desse público? Porque nem eles estão aprendendo em sala de aula comum, só com o que acontece dentro de sala, e nem também eles estão recebendo nenhum tipo de outros reforços, né? Então, é importante essa reflexão, como a escola pode atingir esse aluno, né? Como a escola, atingir não, Sim. como a escola pode auxiliar, pode alcançar esse aluno. E esse como até a gente conversou agora há pouco, né? Várias metodologias, se aproximar do aluno, trazer a família para próximo também, no que for possível Até ajudar, porque tem a sistematizar escassez, né, dos ações. equipamentos sociais, né, para esses atendimentos. Então, a gente tem que Sim, tentar rever essa situação dentro das escolas, né? sim. E, e eu acredito que é nesse sentido, assim, né? Não sei se respondi a pergunta, mas o aluno com dificuldade na aprendizagem, ele não é um aluno público-alvo do atendimento educacional especializado. Vale ressaltar que esse aluno com dificuldade na aprendizagem, ele, por exclusão, né, esse diagnóstico, ele é feito por exclusão, e um dos quesitos é ele não ter deficiência. Então, se o aluno tem uma deficiência, então, automaticamente, ele não apresenta esse diagnóstico dos transtornos específicos, né? Comumente, se a pessoa apresenta alguma dificuldade na leitura, na escrita, ela não é diretamente relacionada à leitura e à escrita especificamente, mas à situação mesmo, à condição da deficiência ou algo nessa ordem, né? Então, se a pessoa tem síndrome de Down e tem dificuldade na leitura e na escrita, por exemplo, essa pessoa é sim atendida pelo atendimento educacional especializado. Mas se esse aluno não tem nenhuma deficiência, não tem autismo, não tem altas habilidades e superdotação, aí não, ele não tem esse atendimento educacional especializado nas escolas públicas, né, que é onde o serviço é oferecido. Perfeito, Ju, sua explicação, porque é algo que ainda confunde muito realmente, justamente por conta desse parágrafo que tem na política, né? E acaba Sim, ficando uma incompreensão. Ju, daqui a sim. pouco a gente já vai encerrar, né? Que já está, infelizmente, Nossa, já deu eu tempo. fiquei tão nervosa, mas aí eu sabia que quando eu estivesse conversando com você ia ser bem tranquilo, passou Muitas rapidinho. perguntas, né? Infelizmente não deu para a gente responder a todas, mas assim, a gente vai, uma sugestão, né? Responder as questões em abertas no feed, né, da live, se você topar junto Certo, conosco. com certeza. E nós queremos agradecer demais a sua presença, né? Uma fala muito coerente, muito detentora mesmo do que faz e tudo. E que bom que você está hoje conosco, né? Nesses 2 meses, a gente completando aí 2 meses de IG, né? E só Isso. agradecer a todos os seguidores, está sendo maravilhoso, né? Assim, maravilhoso o feedback que as pessoas estão passando para a gente, tudo. E essa rede, né, colaborativa que a gente também está criando, né, com Sim, as amigas que têm essas habilidades, assim, para falar sobre determinados assuntos, né, e tudo. E agradecer a presença de todos hoje na live, né, professora Mazé, Geni. E aí, quando eu disse que a sua orientadora estava aqui, né, as amigas ficaram com ciúmes e disseram que não era só orientadora, também estão. tá todo mundo aí, tô vendo a família, todo mundo aí, amigos, pessoal que trabalha comigo, minha orientadora, tô vendo todo mundo por aí, meus colegas de Inclusive, trabalho. no meu grupo de formação da Prefeitura de Fortaleza, quando eu fui divulgar, menina, o que apareceu de gente, viu? Olha, fui aluna da Juliana, pessoa maravilhosa, e é mesmo. Pronto. Eu recebi também todo Inclusive, esse carinho, né? Essa semana foi toda dedicada a repostar, né? Porque muitas pessoas realmente eu repostaram, vi. fizeram toda essa divulgação com todo carinho. E eu quero agradecer tanto a vocês do Inclusive pela parceria, né? Vocês têm inspirado bastante. Eu sou assídua do IG de vocês, estou curtindo tudo, comentando tudo, estou aprendendo muito com vocês e fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer a vocês por isso.
E também quero agradecer a todos que estiveram na live, né? Agora que eu estou olhando para a Tem as suas quantidade de pessoas que orientandas. estão aqui comigo. Tem minhas orientandas, tá todo mundo aí, ó, marido, todo mundo, ó, já foi a minha aluna lá em Jaguaruana, ótimo. Né? Então tá todo mundo aí, eu tô muito. Israel Levi, beijo. Com certeza meus afilhados estão olhando, Felipe, João Gabriel, beijo para vocês também, né?